Bom, pessoal, então vamos à correção. Oi para todo mundo aí das questões da apostila de vocês, tá? Eu vou estar corrigindo as questões a partir da página 39 com vocês e vou estar, ao final, terminando de explicar só esse conteúdo aqui, que falta uma parte bem simplesinha, para a gente estar encerrando tudo, essa parte de conteúdo, certo? Então, vocês tinham um texto multimodal. Então, texto multimodal é porque a gente tem imagens e a gente tem textos, tá? Então, é uma linguagem mista. Se a gente analisar essa imagem aqui, a gente tem uma motosserra e eles estão falando da questão do desmatamento. Então, resposta da 29 sobre o texto modal seria B e a C. Na 30, por que ele está pedindo imagens reais, né? Por que eles fizeram essa escolha? Uma das hipóteses é que ele causa um impacto muito maior no leitor, né? Que o desmatamento ele pode estar sendo não poupado, mas ele pode estar sendo evitado pelo ser humano em alguns casos. Aqui a questão da metonímia, né? Metonímia é quando a gente é uma figura de linguagem, quando a gente substitui, por exemplo, uma parte por um todo. Aqui a gente tem a metonímia no recurso visual, né? Então a motosserra ela simboliza o desmatamento porque ele é utilizado o objeto para cortar árvores. Mais um exemplo de metonímia, quando eu digo assim, comer um prato de arroz, você não comeu o prato, você comeu só o conteúdo que está dentro do arroz. Então a metonímia não verbal utilizada é a motosserra que foi substituída pelo desmatamento. Falando um pouquinho de sintaxe, então, quem é o sujeito e o predicado da frase, os sinais são preocupantes, então sujeito e sinais são preocupantes predicado. Lembrando que a gente tem o predicado verbal, nominal, desculpa, porque a gente tem o verbo de ligação. Os núcleos do sujeito sinais e núcleo do predicado preocupantes. A função é um predicativo do sujeito. O texto estabelece a relação entre o desmatamento da floresta brasileira e a agricultura. Então, nessa parte do texto aqui, a gente consegue estar interpretando isso. Quando ele utiliza a palavra aqui, ele está retomando o Brasil, que ele já citou no parágrafo anterior. Então, é um recurso de coerência e coesão para não estar repetindo, não se tornar o texto repetitivo. 34. Quais foram as estratégias que ele utilizou? Foram os dados, né? Então, ele traz dados numéricos e científicos para provar que o desmatamento é uma situação muito preocupante no Brasil. O slogan está relacionado às ideias expostas em que parte do corpo do texto, né? Então, o slogan Desmatamento Zero Futuro do Brasil relaciona-se com a parte que diz: o Brasil tem terra suficiente para produzir mais e melhor sem novos desmatamentos. Agora a gente vai começar a ver mesmo a questão da oração subordinada. Que função sintática os textos destacados exercem, né? Então, essa parte aqui, esse texto destacado aqui, que a gente não tem uma oração subordinada aqui dentro, ele tem a função de sujeito, enquanto na oração 2 ele tem a oração de sujeito também, tá? Só que ele está colocado junto com uma oração principal e ele é considerado uma oração subordinada. Então, a função sintática dos dois são as mesmas. O que a gente consegue classificar é a predicação ou coordenação. Qual dos dois períodos é composto? É a segunda, porque o que quer dizer um período composto? Período é da letra maiúscula até o ponto final, e ele faz parte da... Como que a gente sabe se ele é composto? É quando ele tem mais de uma oração dentro do seu período. E aqui a gente... Oração é igual a verbo, né? Então, é uma oração e sejam é outra oração, outro verbo. Então, por isso que ele é um período composto. Na oração 1, a gente só tem um verbo. Então, ele é considerado um período simples, tá? Aqui fala sobre coordenação e subordinação. Então, aqui eu já dei a resposta da 2, que ela é formada por subordinação, porque ela tem a conjunção integrante que, ela não se torna independente, ela necessita da oração principal. E qual caso a parte não destacada é preocupante a oração principal? É na oração 2. E, né, descreva a estrutura. É preocupante, a gente tem o verbo de ligação e o predicativo, e esse verbo de ligação, ele está na terceira pessoa do singular. O que está unindo as duas orações? A conjunção integrante que. Lembrando que essa conjunção integrante, ela pode ser o se também, mas, na maioria das vezes, a gente tem o que. Na 37, qual que exerce a função de sujeito, ou seja, uma oração subordinada substantiva subjetiva é a letra C.
né? Então, a que está sendo destacada, ela tem a função de sujeito, a gente já consegue perceber pelo verbo em terceira pessoa. A 38, assinale a alternativa que a oração destacada é subjetiva. Só pelo verbo a gente já consegue ver, né? O está é terceira pessoa do singular. Espero é como se fosse eu espero, o importante é sujeito, e momento aqui, naquele momento, o ele seria sujeito também. Então, por isso a resposta correta é a letra A. Agora fala-se de predicativa. Então, separe as orações que compõem o título. A verdade é, aqui a gente tem uma, que Tite neutralizou o debate, a gente tem outra. Copie a oração principal e diga seus termos. Então, a oração principal é a verdade é. Então, a verdade a gente tem como sujeito e o é um verbo de ligação. Como se classifica o verbo dessa oração? Eu acabei de falar, é um verbo de ligação. Que função exerce a oração subordinada no título? É uma função de predicativo do sujeito. Então, toda essa parte aqui, até debate, ela tem a oração de predicativo, tá? Automaticamente ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. 40. Compare as duas orações, né? As orações apresentam a mesma classificação? Não. Como que a gente sabe? Primeiro, ela é oração subordinada substantiva predicativa, a gente tem o sujeito aqui na frente, a gente tem o verbo de ligação e todo esse restante ele é classificado como característica do sujeito. E na segunda oração a gente tem o verbo em terceira pessoa e a gente tem o sujeito dentro da oração subordinada, tá? Pessoal, orações subordinadas reduzidas, o que isso quer dizer? Eu até já vou passar a resposta para vocês dessas daqui e já vou explicando para a gente encerrar esse assunto, tá? O que ela quer dizer? Quando ela é reduzida, ela não apresenta uma conjunção integrante, no lugar disso, o verbo da oração está no infinitivo. Então, se a gente tivesse aqui, o essencial é que todos colaborem com a campanha. Esse seria, o essencial é colaborar com a campanha. Então, toda essa parte que todos colaborem, a gente substituiria pelo verbo colaborem no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É quando ele é terminado em R, tá? Então, aqui a gente tem, prezados colaboradores. Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado, de acordo com a norma reguladora 17. Ergonomia, a temperatura deve ficar entre 20 e 23 graus, solicitamos a compreensão de todos. A letra A pede o seguinte, quais orações formam o primeiro período do texto? Lembrando, período é da letra maiúscula até o ponto, então o primeiro período é esse aqui. Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado, tá? Então, quais são orações? Lembrando, oração são os verbos. Então, em alguns dias é conveniente é uma oração, ligar o ar-condicionado é outra oração. Copie a oração principal e indique sua estrutura. Em alguns dias é conveniente. Em alguns dias, um adjunto adverbial, então um adjunto de tempo, é um verbo de ligação e conveniente predicativo do sujeito. Que função exerce a oração subordinada no período? Ela tem a função de sujeito. Então, ligar o ar-condicionado é a função de sujeito, só que ela está reduzida. A conjunção ligando a oração subordinada principal? Não, a gente não tem o que aqui, então, mas é como se fosse, em alguns dias é conveniente, oração principal. Lembra, né, gente? Verbo na terceira pessoa do singular. Ligar o ar-condicionado. Ar-condicionado é o meu sujeito aqui dentro. Não tem a conjunção que, porque o meu verbo ele está no infinitivo. Então, isso é uma oração reduzida. O que eu poderia fazer? Se eu transformasse ela com uma conjunção integrante, eu colocaria: em alguns dias é conveniente que o ar-condicionado seja ligado, tá? O verbo da oração principal está flexionado? Não, ele está no infinitivo.